Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ao contrário do que se pensava, Bolsonaro não ficará preso no QG do Exército. Ficará em penitenciária comum e 1/6 da pena será em regime fechado. Há alguns meses, pouco depois da Operação Tempus Veritatis, em 8 de fevereiro deste ano, o Quartel-General do Exército em Brasília tratou de preparar uma cela para Jair Bolsonaro. À época, esperava-se que ele fosse preso a qualquer momento. Na última segunda-feira, o jurista que chegou a ser cotado para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, o professor da PUC São Paulo, Pedro Serrano, esteve no blog da Cidadania esclarecendo que não vê demora na persecução penal do ex-presidente pela PGR e julga o trabalho de Paulo Gonet adequado. Além disso, Serrano desfaz o mito de que ele ficará em uma confortável instalação militar. Condenado, ficará preso em uma penitenciária comum. Sua pena deverá ser de 30 a 40 anos e sua cela será igual à de Lula, um quartinho com banheiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Grande Pedro. Boa noite, Edu. Olha, é um prazer imenso estar aqui com você, uma honra para mim, viu, estar com você aqui. Você é um dos maiores jornalistas que nós temos no Brasil, mais limpos e corretos e eficientes na divulgação de opiniões e notícias. Viu? Muito obrigado. Primeira coisa, né? Eu sinto que há uma ansiedade grande das pessoas para que os líderes do golpe, Bolsonaro, etc., sejam processados logo, culpabilizados, etc. É natural essa ansiedade, é assim mesmo, né? Mas eu acho que não é essa ansiedade, obviamente, que deve governar a justiça, né? Até para que a gente não ponha os pés pelas mãos aí, não troque os pés pelas mãos, e acabe gerando um julgamento nulo ou um julgamento sem cumprir requisitos mínimos de devido processo legal, de direitos humanos mínimos que são observados no processo penal, e que acabe levando depois a uma invalidação desse tipo de julgamento, acontecer com Bolsonaro o que aconteceu com Lula, né? Não é uma investigação tão fácil de fazer. Quando você tem uma associação criminosa, como foi o caso, você capturar os líderes é muito mais difícil do que capturar aqueles que estão executando e que estão aparecendo ali. É necessário haver uma investigação mais detalhada, mais complexa, para que possa se comprovar, primeiro, a materialidade do delito, e para produzir essa prova, essa investigação, ela é um pouco lenta mesmo, por causa da natureza dela. E o tempo da justiça não é o tempo da política, nem deve ser. Há uma demora natural na investigação e no processo que tem que ser respeitada, porque, no fundo, o que está se fazendo ali é procurando obter provas, verificar com mais exatidão, demonstrar, né? E depois disso tem que ser submetido a uma denúncia do Ministério Público que inicia o processo penal, tem que passar por uma ampla defesa e o réu só ser condenado se esse processo e as provas resistirem à defesa. Isso é a forma civilizada de agir. Civilizada. Primeiro, provas, há efetivamente materialidade do delito, ponto. E o delito aí é tentativa de golpe de Estado, ou golpe de Estado, porque, na realidade, quando a lei fala golpe de Estado, ela está querendo se referir à tentativa. Porque o golpe de Estado realizado, é óbvio que não tem punição possível. Já foi dado o golpe, já tomaram o poder, acabou, não tem como questionar. É uma nova ordem jurídica que se instaura. Então, a ordem jurídica anterior não tem mais validade. Você veja, teve uma pessoa aqui que escreveu assim: se fosse pobre, já estava preso. O que a gente precisa fazer as pessoas entender é o seguinte: é que a gente não quer que o ruim seja a regra.
A gente quer justamente que nem o pobre nem o rico. Ah, mas já que o pobre vai, então tem que ir o rico também. Não, é o contrário. Você concorda comigo, Pedro, com isso? É o rico que tem que. É o pobre que tem que ter o mesmo direito que o rico. A nossa luta no Brasil é para universalizar os direitos da elite, não para universalizar a injustiça contra o pobre. É óbvio. Aí é que está. Aí é que está. Né? Então, isso é muito difícil de explicar. Mas aí tem uma outra questão que é importante, que até agora eu argumentei em termos de razões de justiça, mas há razões políticas também. Tem uma expressão no direito norte-americano que chama backlash. O que essa expressão significa? Que há todo tipo de condenação política, às vezes leis, etc., mas condenações também, condenações dessa natureza política, sempre há uma reação. Eu diria para você, não basta a gente condenar essas pessoas se houver materialidade e autoria demonstrada. É necessário resistir ao backlash que vai vir, a reação que vai vir a essas condenações. E para resistir, o processo tem que ser válido. Olha o comentário do atirador 434. A justiça está esperando o criminoso confessar. Então, é isso que é uma situação, porque esse tipo de comentário, eu tenho dito para o pessoal o seguinte, gente, tudo que. Eu não sei se você vai me dizer se na sua visão eu estou certo. Tudo que o Bolsonaro quer é que todos acreditem que tudo vai dar em nada. Para mim, esse é o cenário dos sonhos para ele. Então, quando as pessoas ficam dizendo não vai dar em nada, já era, quer dizer, estão meio que dando mel para ele, na minha visão. Não há nada que indique que não vai dar em nada. Não há nada. Não há nenhum elemento que a gente possa dizer ainda que é um indício de que não vai dar em nada. Não há nada. No começo falava, não, mas não está envolvendo generais. Eu falava, calma, você tem que chegar no comando. Primeiro você pega quem está embaixo. Qualquer organização criminosa é assim. Né? Agora já surgiram aí uma série de militares, generais, coronéis, etc., que estão envolvidos. Ah, não estão pegando o Bolsonaro. Já surgiu notícia aí de que parece que pegaram indícios sérios de autoria por parte dele. Então vamos com calma, porque, veja, o golpe, o dia 8 de janeiro, foi 1 ano e meio atrás, né? É muito pouco tempo para uma investigação. Nós não estamos numa investigação complexa dessa. Né? E tem mais. O processo não vai demorar, porque é uma instância só. Mas tem gente que acha que está demorando muito. Você veja, Serrano, sabemos da necessidade das provas robustas, mas a paciência está se esgotando. Essa é uma visão, para mim, que também é um pouco perigosa. Por quê? Porque induz a crença de que se a paciência se esgotar, vai acontecer o quê? Então precisa tomar muito cuidado com isso, minha gente. Não, e mais do que isso, a justiça não deve satisfação à nossa paciência. Ela deve satisfação à Constituição e às leis. Então, você acha que tudo isso, assim, eu não sei se você tem condição de dizer, mas você já deve ter pensado nisso em algum momento. Quanto tempo... Vamos supor que o Bolsonaro pegue 30 anos de cadeia. O máximo é 40. Vamos dizer que ele pegue 30. Quanto tempo ele fica dentro da cadeia? Ele vai ficar 1/6, como regra geral. Né? Depois vai para a turma. Eu tenho que fazer conta. Quanto é que é 30? 30, 1/6 é 5 anos. Então, se for condenado a 30 anos, no total dos crimes que ele for condenado, nos vários processos aí, ele deve cumprir 5, em princípio. Né? É sempre essa regra. Não nos esqueçamos que tem a pandemia, né? A pandemia foi vários inquéritos, né? De forma absoluta. Agora, teria que ter fato novo, eu não sei se tem ou não, parece que agora mandou reabrir, a notícia está truncada e os casos são sigilosos, a gente não sabe o que está rolando. Mas eu acho que se você somar todos os crimes dele, são vários aí, né, em ambientes diferentes, é capaz de dar um total de penas de algo semelhante ao que você está dizendo. Não é. Tem gente que acha que a gente quer Eu, por exemplo, eu sei que tem muita gente que quer ver o Bolsonaro se lascar mesmo. Não é a minha visão. Eu não quero ver o Bolsonaro se lascar. Eu quero o efeito educativo, o efeito pedagógico dessa punição, assim como você, né? Eu acho que o efeito pedagógico é a nossa salvaguarda contra
a repetição disso. Não, precisamos fixar que a sociedade brasileira não pode aceitar golpes e violências contra a democracia. Não pode, nós não aceitamos, precisamos deixar isso registrado na história. Olha, você vê, chegou aqui agora a Donizete Silva. Olha, não querem prender o inelegível, estão dando cordas demais. Estou achando que essa desgraça será candidato e reeleito ainda. Prestem atenção nisso. Bom, você já falou que esse tipo de pensamento é um pensamento que, inclusive, além de ajudar o Bolsonaro, ainda por cima tem um outro potencial, né? O potencial de desanimar as pessoas, de normalizar a falta de punição. Mas o que acontece é que eu acho que a gente precisa achar uma fórmula de transmitir para as pessoas, e eu acho que falta também a gente educar a nossa sociedade para que ela entenda o devido processo legal e entenda o risco que é uma sociedade do prendo e arrebento, como queriam fazer com Lula e agora querem fazer com Bolsonaro, porque são dos dois lados. Claro, é incivilizado isso, né? Esse processo penal, como a gente imagina que deveria ser, né, é uma conquista humana, quer dizer, você não pode usar da violência de Estado contra alguém sem ter certas cautelas, né, uma certa prudência, por isso jurisprudência, uma certa prudência ao agir, né? Então isso é necessário, tem que ter um pouco de calma. Olha uma pergunta boa aqui, hein? Quer ver? Se ele for... Aqui, ó. Se ele for condenado, ele vai cumprir a pena no Exército? Ele vai cumprir no Exército, né? Ou não? Não sei, eu não sei. Acho que não. Acho que ele cumpre em prisão civil mesmo. Ah, é? É porque a pena é civil, ele está reformado faz tempo, né? Essa é uma boa notícia, hein? Eu estava achando que ele ia cumprir a pena no QG do Exército, lá em Brasília. Que aí já era. É ex-presidente, pode arrumar uma celinha especial para ele aí, é normal. O Lula não arrumaram, né? Nem na preventiva. O Lula foi preso preventivamente, não porque foi condenado. Não, mas só uma salinha isolada, pelo menos. Certo, indo para uma cela especial, porque ele tem grau universitário. Agora eu acho que nem tem mais cela especial. Acho que acabaram. Não tem mais. Então, tem que ir para a prisão. Certo, é ir para a prisão comum. Óbvio que não vai ser propriamente em 5 anos, em 3 anos. Não, como ele é ex-presidente da República, ele tem direito a certa segurança, tal. Então, eu acho que também não pode ser assim, né? Quer dizer, ele tem que ser colocado numa cela diferenciada, porque é ex-presidente da República. Não tem que ficar. O cara é ex-presidente da República, então não tem jeito. Essa punição tem que ser inatacável, porque não é uma vingança. Gente, o brasileiro tem isso. O brasileiro ele vê a justiça como vingança. Eu acho a ideia dele ser preso num quartel-general do Exército, algo assim, muito boa. Algum lugar confortável que ele fique impedido de circular. O importante não é a prisão, o importante é essa mensagem histórica de que nós não vamos aceitar esse tipo de conduta. Como é que a gente difunde isso a todos que estão aqui, que estiverem concordando, que se tornem difusores dessa visão, porque isso é um processo civilizatório que nós estamos pregando aqui, né? O aperfeiçoamento do nosso grau de civilização no Brasil. Mas, no caso aqui, eu acho que também é preciso que a sociedade encare a prisão, para que a gente, inclusive, Pedro, para os crimes comuns, para os criminosos comuns, que a gente tenha prisões dignas, porque a sociedade, de forma geral, entende o sistema carcerário como um castigo e não como uma segregação, uma proteção da sociedade que deve importar em uma ressocialização. E a ressocialização não tem sido um objetivo da sociedade brasileira, né? Ninguém quer ouvir nem falar. Você acha que o que é isso? É a educação? O que é que a gente tem que fazer para fazer com que o povo brasileiro entenda que cadeia não é castigo, cadeia tem que visar a ressocialização do indivíduo? É difícil mesmo, mas
Mas, na realidade, é uma luta que há na modernidade, né, que tem origem cristã, né, que é a ideia de que todos somos filhos de Deus, portanto, todos, indissociados, sem ninguém, nenhuma exceção, dotados de uma certa dignidade, e dessa dignidade se advêm os chamados direitos, né? Portanto, essa é uma ideia antiga, vem da Escola Ibérica da Paz e dos huguenotes franceses. É uma ideia antiga, século XVI, por aí.